Muito bom dia para você que acompanha a programação da Difusora FM. Está no ar a edição desta quarta-feira, 23 de abril, do seu Difusora Notícias. Vamos juntos até às 8 da manhã com muita informação. Claudio César, bom dia. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia, Lucas Dias, bom dia especialmente àqueles que dão audiência à nossa programação. Uma ótima quarta-feira a todos nós. Vamos ao vivo por aqui, trazendo muita informação para você. Um oferecimento Farmácia e Drogaria Sete Farma, que tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria. Na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde. Na Clodoaldo Garcia, no Santos Dumont. Na Yamaguchi Kankichi, lá na Vila Carioca. E na Urias Ribeiro, no Jardim Progresso. Precisando, chama Sete Farma. Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos, no Nossa Senhora Aparecida e na Maria Guilhermina Esteves, no Jardim Maristela. E Brasil Grill Restaurante, almoço executivo todos os dias, das 10h30 às 14 horas, entregando também através do WhatsApp 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. 77, muitos destaques para você que nos acompanha na edição de hoje, você confere. Dia das Mães deve movimentar comércio em Três Lagoas. 75% dos consumidores vão às compras. Três Lagoas realiza a agenda positiva do bem-estar animal e anuncia avanços da causa. Desembargadores afastados por venda de sentença voltam aos cargos no TJMS. Estas e muitas outras informações você confere com a gente a partir de agora. O Difusora Notícias, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias. O nosso compromisso com a comunidade. Atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha, antes da gente falar aí, né, do dia de hoje, só pra gente aqui trazer a informação correta. O laboratório Lapa do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, professor Kleber, mandou a informação pra gente do feriado de Páscoa, tá? Ontem a gente disse que não tinha os detalhes, mas a gente tem aqui também as informações oficiais ali naquela região. No dia 17, choveu 8,4 milímetros, no dia 18, 55,78 milímetros e no dia 19, 14,11 milímetros. Ali, naquela região, no acumulado da Páscoa, 78,29 milímetros. Até o dia 22, choveu em Três Lagoas, 124,32 milímetros, segundo as informações oficiais da Estação do Laboratório de Pesquisas Ambientais Lapa do IFMS. Portanto, uma chuva volumosa que a gente já sabia, né, Cláudio, mas não tinha informação precisa. E aí, outras informações surgem também da Semadem e a gente vai trazer esse detalhe para você, mas aquilo que a gente já imaginava aconteceu, né, Cláudio? Um volume de chuva bem expressivo aqui para os lados de Três Lagoas. Volume muito bom de chuva. Hoje já tá chuviscando novamente, viu, Henrique Feriano? E amanheceu o tempo nublado, né? Mas choveu bem. Eu gostei muito dessa chuva. Foi uma chuva tranquila, calma. Embora há aqueles que reclamam de chuva, mas Três Lagoas é uma cidade que plana. Em alguns locais, se chove muito, evidentemente que vai alagar, né? Temos enfrentado o problema das drenagens, não resta dúvida, nos últimos anos, mas ainda temos alguns pontos complicados. E choveu bastante, infelizmente acontecem os alagamentos, né? Fazer o quê? Não tem jeito. Bom, meu amigo Diógenes Marques também ontem colaborou. Os dados aqui das regiões, das áreas rurais aqui do município de Três Lagoas, todo mundo que tem uma propriedade rural em Três Lagoas tem pluviômetro, né? Eles precisam ter aí essa medição por uma série de fatores, mas foi registrado entre 50 e 130 milímetros nessas áreas aqui em Três Lagoas, umas regiões um pouco mais, outras um pouco menos, mas choveu generalizado nesse feriadão de Páscoa aqui nos lados de Três Lagoas. A Semadem, ela traz um informe ontem, inclusive oficial, de 96 milímetros de chuva aqui na região, né? Aqui em Três Lagoas. Bom, eu não sei oficialmente onde foi que eles conseguiram essa informação de 96 milímetros de chuva, já que a Semadem, o pluviômetro automático dela não está funcionando, nem no Instituto Nacional de Meteorologia. Então, aonde eles conseguiram essas informações aqui em Três Lagoas, não sei precisamente dizer, mas
Três Lagoas não foi a cidade que mais choveu nesse feriado, viu? Campo Grande teve 141,6 milímetros, Ponta Porã 139, Rio Brilhante 137, Santa Rita 131, Maracaju 117, Itaporã 112, Dois Irmãos 109, Dourado 105, Corguinho 100 e Três Lagoas aparece ali com 96,6 milímetros. Então é isso, as informações oficiais do tempo em relação à chuvarada que teve, pra gente aí não dever nada. Hoje pingando, como você disse, Cláudio, algumas regiões da cidade, e a partir de amanhã, segundo a meteorologia, a gente pode ter de novo bons acumulados sendo registrados em Três Lagoas, entre amanhã e sexta-feira, tá? A gente vai ficar de olho aí. Tem o sistema de baixa pressão que vai ser responsável por essa chuvarada, mas na agenda os modelos ainda, né, divergem entre si em relação ao volume de chuva, mas eles colocam a mesma coisa, chuvarada. Bom, agora estão até próximo, então ontem não estava não. Agora estão, 23 milímetros coloca um amanhã, outro 25, para sexta-feira um coloca 19 e outro 24 milímetros, seriam os dias de mais chuva. E por enquanto, pelo menos até o dia 7 de maio, não tem frio acentuado aqui para os lados de Três Lagoas. É isso. Perfeito, perfeito. Mas acho interessante nessa época do ano, né, essas chuvas que amenizam, né, os problemas aí mais adiante, né? Isso está demonstrando assim um momento diferenciado, porque geralmente dessa época já começa a diminuir as chuvas. Então, se está tendo chuva, tá ótimo. Tá muito bom. Isso, né? Pra gente recuperar um pouquinho daquilo que foi, né? Os outros meses de 2025 foram bem irregulares, né? Falando de chuva. Mas o teto do Mato Grosso do Sul tá 100% fechado, viu? Algumas regiões com um pouco de chuva. E isso vai permanecer ao longo do dia. E amanhã isso tudo converge em chuva, se não convergir hoje, né? Se tiver tudo errado e chover forte hoje, já viu que os modelos erraram e de repente nem a previsão de amanhã e sexta-feira, de repente, vai ser assertiva. Mas de qualquer maneira, vamos aguardar o que vem pela frente. Três Lagoas, nesse momento, registra 20 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Aliás, 19,9, tá? Para ser mais preciso. E aí a gente vai ter aí, né, ao longo do dia, elevação. As temperaturas hoje não passam dos 28 graus. 7 horas 13 minutos, são as informações do tempo para você que nos acompanha. Passamos feriado, maio vem pela frente e o mês de maio você sabe que é um mês especial, é o mês das mães e o comércio de Três Lagoas deve ganhar um impulso significativo neste Dia das Mães. Uma pesquisa de intenção de consumo realizada pela FEComércio MS, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio IPF-MS, aponta que 75% dos entrevistados pretendem presentear nessa data, que é a segunda mais importante para o varejo brasileiro. O levantamento divulgado ontem mostra que o valor médio de gasto por presente deve girar em torno de R$ 150 e os setores mais procurados devem ser os de vestuário, perfumaria e cosméticos, seguidos de calçados e acessórios. Já a forma de pagamento preferida, dinheiro ou Pix, o que indica cautela por parte dos consumidores na hora de comprar. Entre os fatores que mais influenciam na decisão de compra estão o preço, a qualidade do produto e as promoções. A maioria dos consumidores pretende realizar as compras em lojas físicas, especialmente no centro comercial. A pesquisa também revelou que muitos consumidores já começaram a pesquisar preços com antecedência, o que deve motivar os lojistas a investir em ações promocionais e atendimento diferenciado para atrair o público. Com a expectativa de aumento nas vendas, o comércio de Três Lagoas se prepara para um Dia das Mães mais aquecido, refletindo o otimismo do setor e a retomada do consumo no município. Então tá aí a pesquisa da FEComércio com a intenção de compras do Três Lagoense, do Sul Mato Grossense em geral, para esse Dia das Mães. A expectativa é de aumento nas vendas, Cláudio. Olha, tomara que tenhamos aumento das vendas, movimento do comércio, movimento das lojas, né? As famílias também, se tem essa intenção de aumento de compra, porque a galera já reservou uma graninha aí para comprar o presente para a mamãe, né? Então, quanto o movimento de compras, né, para um momento tão importante, né, como ontem mesmo nós falamos aqui, a segunda maior data do ano, né, para o comércio, para as vendas, para as compras, enfim, ótimo, né? Isso é muito bom, é uma boa notícia. E aí, claro, vai de fato ter aí movimentação na área central, né? Então as pessoas hoje em Três Lagoas têm as opções, compra pelo comércio, como sempre comprou. Tem o shopping também, um advento que as pessoas estão sempre aí buscando para comprar
E aí também tem o e-commerce, né? Tem internet, Sim. onde as pessoas também antecipam, né? E compram pro Dia das Mães também os presentes aí, né? Que acaba achando que a mãe vai gostar. E nada de panela, né, Cláudio? Rapaz, mas olha, você falou e eu tava Máquina de pensando lavar, aqui, liquidificador. Tem mãe que, né? Tem mãe que ele releva e ela acha lindo e Aceita, maravilhoso, né? Porque era o costume, né? Então isso é um presente para casa, para residência. Lógico, né? né? Dá certo? Lógico. Agora, para mãe, vai lá e compra algo que de forma que seja para ela, né? De uso pessoal, personalíssimo, é isso aí. E aí é bom ficar atento. O Dia das Mães em 2025 será realizado no dia 11 de maio, cai no dia 11 de maio, né? Que é o segundo domingo do mês. Então, dia 11 de maio, a gente tem o Dia das Mães celebrado e a gente, de fato, terá uma data muito importante, né? Com as famílias reunidas e, claro, a festa sendo realizada. Outra coisa também é não pegar a mãe para fazer o almoço, né? Tem um detalhe também, né? Reúne a família inteira, vai... Aí a mãe vai pra cozinha. Aquele rolo e a mãe vai pra cozinha fazer, né? O almoço do Dia das Mães. O que não é legal, né? E aí faz um churrascão pra cima, vai... Ou sai pra almoçar em algum canto. Né? Levar a mãe pra almoçar é um bom presente, inclusive. Porque, né, a família toda reunida não tem preço. É isso. Então vamos atentos aí às novidades envolvendo essa data, já que a gente tem um tempinho ainda para que ela possa acontecer e, claro, muitas informações ainda vamos trazer a respeito da data. São 7h18. Na próxima sexta-feira, das 16 às 18 horas, o plenarinho da Câmara Municipal será palco de um momento histórico para a causa animal em Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio realiza a agenda positiva do bem-estar animal, em alusão ao Abril Laranja, mês de conscientização sobre a crueldade contra os animais. Durante o evento será anunciada oficialmente a criação do Departamento de Bem-Estar Animal, que é uma nova pasta administrativa que fortalecerá as políticas públicas voltadas à proteção e cuidado com os animais do município. A cerimônia contará com a presença do Superintendente Estadual de Bem-Estar Animal, que junto à Prefeitura apresentará as diretrizes do novo departamento e anunciará importantes investimentos na área. Entre os destaques está o lançamento da Caravana da Castração, que prevê a esterilização de 1.100 animais em um período de 10 dias, ampliando o controle populacional e o cuidado com os pets da cidade. A ação será aberta ao público, com foco em envolver a comunidade e promover o engajamento coletivo pela causa animal. Chega numa boa hora, né, esse departamento dentro ali da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, né, que deve mudar essa denominação do CEMEA com a criação, né, desse Departamento de Bem-Estar Animal e que, obviamente, a gente vê uma crescente de animais abandonados em Três Lagoas. É incrível o quanto de animais abandonados são anunciados nas redes sociais em grupos envolvendo aí pets em Três Lagoas. É incrível como estão sendo anunciados. Seja gato ou seja cachorro, é uma crescente no município. E essa diretoria vai, de fato, ajudar e muito nesse quesito para que a gente possa ter uma castração maior no município, principalmente animais abandonados, viu, Cláudio? Olha, é com bons olhos que a gente vê mesmo que essa diretoria. Três Lagoas merece isso, né? A Prefeitura Municipal e os envolvidos, eles demonstram a preocupação com essa situação, né? E a diretoria vai ter serviço pra caramba, né, Henrique? Vai. Tem muito serviço, porque o que tem de animal ou animais, né? Aí pelas ruas de Três Lagoas, né? É muito complicado, tem muito. E aí, não divulgaram, a prefeitura não divulgou de maneira oficial, mas o castramóvel que está ali nas dependências da Câmara Municipal, que era já para ter saído, já está sem agenda para novas castrações já há pelo menos 3 semanas, viu? Lotou. Então quer dizer, aonde o castramóvel vai, seja qual bairro for, a agenda ela completa rapidamente, eles precisam até ampliar ali o atendimento de uma data pré-estabelecida, a agenda fica até um período maior, porque a procura é grande. Agora, resta saber se é uma castração
que eles estarão realizando aqui em Três Lagoas, né? Envolvendo aí uma ampliação da castração, uma castração itinerante. Se a gente vai ter aí um novo castramóvel na cidade, ou se é o mesmo castramóvel que vai atuar de maneira itinerante nesse mutirão aí, né? Para ampliar o controle populacional e cuidados com peste, essa caravana da castração. Como é que vai ser isso? Vai ser o castramóvel? Se for o castramóvel, desguarnece. Porque se ele fica num bairro, por mais que ele rodou a cidade já 2, 3 vezes, se ele sai de um bairro, de um ponto fixo, onde a população vai levar o seu pet, se ele vai ser itinerante, se ele vai rodar a cidade, aí eu não sei. De repente, não seria o ideal, mas eles vão explicar isso sexta-feira para a gente entender um pouquinho como é que vai funcionar, né, esse departamento de bem-estar animal aqui em Três Lagoas. E quem será o diretor ou a diretora? Também fica a pergunta. Henrique, eu espero que essa ação, né, ela venha para ampliar, né, o atendimento, né? Não usar tão somente o castramóvel, mas ampliar isso, né? Porque você vê que onde você mesmo disse aí, onde o castramóvel vai, em pouco tempo você acaba esgotando todas as possibilidades de atendimento. Aí tem que estar esperando mais, abrir mais vagas e tal, né? Uhum. Isso por quê? Porque a população está atenta a isso, né? Até nisso nós temos que enaltecer as pessoas que realmente estão atentas a essa questão. Agora, mas ainda nós temos muitos desatentos ainda. Tem. Tem muitos desatentos. Tem aqueles que não estão nem aí com os animais, né? Então, esse departamento vai ter muito trabalho. Provavelmente deve fazer algum tipo de censo, alguma coisa, um levantamento, né, de como é que está essa situação na cidade, né? O que não é normal o que estamos vivendo no momento, né? De fato. Outra questão também é o seguinte, criar o departamento, mas dar estrutura para que ele trabalhar também, para que ele possa trabalhar, desenvolver o seu papel, né? Bom, eu acredito que essa caravana da castração é aquela que no ano passado, a Charlene, quando vereadora, né, ela foi várias vezes para Campo Grande para tentar trazer para Três Lagoas essa caravana, né? E o superintendente estadual de bem-estar animal, que é o Carlos Eduardo Rodrigues, ele estará aqui em Três Lagoas, portanto, e ele é responsável pelas ações e projetos relacionados à proteção animal no estado, com a certificação de protetores de animais e a caravana da castração. Então, provavelmente, tem nada a ver com o castramóvel. É essa caravana da castração do governo do estado que vai estar em Três Lagoas em uma data que eles vão anunciar, fazer esse trabalho rodando a cidade ou de alguma outra forma que eles vão estar explicando e como vai funcionar essa caravana. Se vai ser aberto para toda a população levar o seu pet ou se vai ser específico para castração de animais abandonados nas ruas. Não sei. Isso vai ser explicado lá. Perfeito, perfeito. Inclusive, ano passado, esse coordenador esteve em Três Lagoas, né? E ele avisou que ia começar esses trabalhos no estado todo, né? E começou em outras regiões. Agora chegou a nossa vez, sim, né? Chegou a nossa vez. Vamos ver como é que vai acontecer. É isso. Pensando nos pets, né? De quem tem o seu pet e nos pets que estão na rua, né? Estão se procriando e, obviamente, é um problema que é gerado. Então, né? Vamos ter mais detalhes na sexta-feira a respeito desse assunto. 7h25. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, trazendo novas informações na manhã desta quarta-feira. Fique por aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida.
Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67984718438 e 67984718441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. Bom, são 7 horas e 27 minutos, 7h27, estamos de volta por aqui, trazendo mais informações para você que nos acompanha. E aí, claro, a gente vai sempre atualizando você para ficar bem informado, né? Bom, vamos falar a respeito da Operação Último Rátio, essa operação que aconteceu e que os magistrados, eles voltaram, mas não voltaram, né? Os 4 desembargadores que estavam afastados desde o dia 24 de outubro do ano passado, eles voltaram ontem às suas funções no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Eles foram alvos da Operação Último Rátio, deflagrada pela Polícia Federal, que revelou um esquema de venda de sentença no órgão. O prazo de afastamento de 180 dias, ele terminou na segunda-feira, dia 21. O TJMS confirmou o retorno dos magistrados ao trabalho. O Cidene Sonsini Pimentel, Vladimir Abreu da Silva, Marcos José de Brito, Rodrigues e Alexandre Bastos, tá? Mas aí já tem uma outra informação dizendo que esses 4 desembargadores que foram alvo da operação de venda de sentenças, eles foram novamente afastados do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal. A medida veio após o vencimento da decisão anterior de outubro do ano passado, que durou 180 dias. O ministro do Supremo, o Cristiano Zanin, é o responsável dessa decisão, que prorroga a decisão anterior do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, de 22 de outubro de 2022. Bom, foi a primeira notícia que eles... Aliás, tinha acabado 180 dias, estavam aptos a voltar. Só que não, né? O Supremo disse que vai prorrogar e eles vão continuar afastados até que as investigações terminem. O que é uma sábia decisão, né, Cláudio? Olha, a PGR tinha que se manifestar, né, Henrique? A PGR não se manifestou. É por isso que o ministro Zanin, ele reformou a decisão anterior, né? Mantendo os conselheiros afastados, né? Que é muito sério o que aconteceu, né? Venda de sentença, por mais que a gente sempre desconfie, mas não pode apontar nada porque não tem prova. Mas nesse caso aí, teve operação, teve investigação e segue em curso. Então, não tem que voltar os caras, né? Deixa os caras afastados. E você vê o seguinte, são 2 situações aqui, né? Ele mantém os desembargadores do Tribunal de Justiça de MS afastados e também os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Não é só os desembargadores, não. É isso. A gente tem que entender que não existe mais terra de ninguém, a gente faz o que bem entende, né? Por mais que você esteja numa posição superior, onde você é responsável em várias situações, inclusive de mudanças, né? De rumo de governos, de ações importantes, de julgamentos que são intensos, enfim. Não está acima do bem e do mal, né? Ô Henrique, você sabe o que eu fico pensando quando eu vejo essas notícias? É o seguinte, hoje nós temos a internet, né? E faz com que as pessoas estejam atentas à situação, né? A justiça, por exemplo, ela democratizou as suas ações mais do que nunca, quando a partir de um certo momento eles começaram a transmitir as sessões, sim, tanto do TJMS, dos tribunais regionais, os tribunais de cada estado, o Supremo Tribunal Federal, enfim, ele abriu para a população ver, na verdade, o que acontecia nas decisões lá. Agora, eu fico imaginando o seguinte, antes de acontecer essa abertura, né, essa transparência, o que se não fazia, né? Não é verdade? E as pessoas não ficavam sabendo, entendeu? Então, por isso que mais do que nunca, né, a transparência, tá certo? O tornar notório,
uma decisão, um ato não só da justiça, mas do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, é de muitíssima importância para a nossa população. Certo? A população merece saber o que realmente está acontecendo. E não as pessoas usarem de cargos públicos, né, da esfera que for, para benefício pessoal ou de grupos, né? Mas eu fico imaginando assim, quantas decisões que foram tomadas aí que injustiçou pessoas, né? Deixou gente aí prejudicadas e tudo mais, né? De fato, são coisas que a gente oficialmente nunca vai saber. Nunca. Desconfiou de muita coisa. Mas o que passou, passou, né? O que passou, passou. A justiça, ela não retrocede para prejudicar ninguém. Ela retrocede para colaborar com alguém quando ela retroceder. Então, eu espero que daqui para frente, as práticas, né, as atitudes, né, tomadas e tudo mais, que seja de respeito à população, né? Aquele contribuinte, a pessoa que contribui para o bem do Estado, contribuindo com seus impostos, colaborando, né? E tomando suas atitudes como cidadão, né? Não usando de situações aí, nós não estamos aqui em nenhum momento acusando ninguém, mas dizendo assim, nós esperamos que a justiça faça a justiça, e de repente, se ela não faz, aonde é que nós vamos recorrer? Sim. Não é verdade? Aonde é que nós vamos recorrer? Principalmente as pessoas que não têm tanta sorte na vida, quer seja ela financeira, quer seja ela de ter tido uma condição de estudo, porque esse país é um país muito injusto, né? Sim. Cobra muito nesse momento, assim, que as pessoas saibam as coisas rapidamente, mas não deu condições para as pessoas estudarem, não deu condições para as pessoas terem uma boa formação, enfim. Boa parte da população, ela está à margem das condições de ser bem atendido, por exemplo, pelos poderes, né? Vamos falar logo assim, né? É isso, né? Então, vamos aguardar aí, porque a gente pode ter novos desdobramentos, né? Agora só sei de uma coisa, né? As pessoas têm o amplo direito do contraditório, da defesa, né? E tudo mais. Agora, tem certas coisas também que, meu Deus do céu, há quanto tempo que esse negócio vem também se arrastando, né? Uma hora precisa tomar uma decisão, né, Henrique? Uma hora a decisão sai, né? Por mais que vá demorar, a gente sabe que demora mesmo. Mas enfim, uma hora vai sair. Agora são 7h33, só a vacina de gripe tá em dia? Tudo certo? Eu tomei a vacina da gripe já faz aproximadamente uns 20 dias lá no postinho da Vila Alegre. Quero mandar um abraço à galera do postinho da Vila Alegre, que sempre nos atende muitíssimamente bem. Parabéns a todos os servidores, os colaboradores lá do postinho da Vila Alegre, que atende a comunidade com o maior carinho. Quiçá fosse um padrão, né? Se o atendimento fosse bom, a mesma coisa em todos os postinhos. Olha, né? Eu vejo lá, eu vou dizer uma coisa pra você. Assim, às vezes, já aconteceu comigo, recentemente eu não estava bem de saúde, eu precisei de uma consulta meio que a toque de caixa, sabe? Eu liguei para agente comunitário de saúde que atende na minha região, certo? Você vê, olha bem como que são as coisas. Ela sempre está ligando para mim, perguntando como é que eu estou, se eu estou bem, se eu estou precisando de alguma coisa. Você já pensou se todos os agentes comunitários de saúde fizessem isso? Né? Eu espero que todos façam isso. A grande questão, eu acho que sim, todos fazem. Mas a grande questão é que não é toda a cidade que tem esses agentes. Exatamente. Não tem esse profissional em toda a cidade. Exatamente. E lá, rapaz, o postinho da Vila Alegre, eu liguei para a moça que me atende lá, ela de pronto já viu, não, Cláudio, você pode ir lá. Você pode ir lá que eles vão te atender, sim. Não resta dúvida. Cheguei lá, a responsável pelo posto, eu vou ver aqui o nome das pessoas, porque é bom você dizer, agradecer, né? Diz que o Jesus curou 12 leprosos, e diz que só um que voltou para agradecer ainda não era nem da terra, ele era de fora. Você entendeu? Então, a gratidão é tudo, né? A coordenadora do posto é a Alessandra, tá certo? Falar com a Alessandra aqui, a Alessandra. Parabéns, Alessandra, que comanda muito bem o postinho lá na Vila Alegre, tá certo? Então, essa situação, eu liguei para ela, precisei de uma consulta meio rápida. Ela falou assim, tem lá a demanda espontânea. Dá um chego lá que você vai conseguir ser atendido. Olha que legal.
né? Quero agradecer a Fátima Queiroz, que é a agente comunitário da nossa região lá. Parabéns, inclusive o prefeito Cassiano Maia deveria padronizar isso, viu? Em todas as unidades de saúde. Ah, mas falta médico aqui, mas falta profissional ali. Tem que padronizar o atendimento, porque muitas vezes as pessoas moram... Você mora no bairro A, você vai ser atendido pelo posto de referência desse bairro. Se você muda desse bairro e vai para o bairro Z, no oposto, você vai ser atendido no posto de referência daquela unidade. E tem gente que sente a diferença de atendimento de uma unidade. Ah, mas era tão bom naquela unidade, mudei de bairro, fui para outro atendimento, não é igual, é pior. Eu não sei o que acontece. É isso que não pode acontecer. Deveria-se ter um padrão de atendimento nas unidades de saúde em Três Lagoas. Onde você vai ser atendido da mesma maneira. Só a estrutura do prédio que é diferente, mas o atendimento tem que ser o mesmo, né? Da mesma maneira que acontece em outro bairro, porque as pessoas sentem de fato. Tudo bem que as pessoas é que fazem o ambiente, mas as pessoas elas podem atender de maneira parecida. Não igual, mas parecida. Não, é verdade. Mas o padrão tem que se manter, né? Sim, tem que ter o padrão. O padrão tem que se manter. Vamos ver, de repente nós estamos com a nova secretária de saúde, né? De repente ela dê novas determinações, mas relacionado ao posto da Vila Alegre, parabéns a todos. É isso, e perguntei isso porque Mato Grosso do Sul registra a 5ª semana consecutiva de crescimento nos casos de ESRAG, a síndrome respiratória aguda grave. Desde o início do ano são contabilizados 1.755 casos e 119 mortes pela condição clínica ESRAG hospitalizada. Os dados são compilados pela Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias da SES. Somente na semana epidemiológica de 14 de 2025 foram notificados 246 casos, com aumento progressivo, que reforça o comportamento sazonal da doença comum nos meses de outono e inverno, quando há maior circulação dos vírus respiratórios, mas acende o alerta porque já se mostra maior que o mesmo período do ano anterior, quando a semana havia registrado 160 casos. A escalada teve início na semana 10, na primeira quinzena do mês de março. A capital concentra a maior parte das notificações recentes, cerca de 70% dos casos registrados na última semana, e lidera em números absolutos no ano, com 633 casos acumulados até a semana 14. E aí a gente vai vivendo dias difíceis, a maior parte dos hospitalizados por a ESRAG tem ocorrido entre crianças de 0 a 9 anos, enquanto os óbitos se concentram nas pessoas acima de 70. Essas faixas etárias exigem atenção redobrada e monitoramento constante, destacou. A semana epidemiológica 17 teve início no domingo, dia 20, mas os dados ainda estão sendo consolidados em razão do represamento provocado pelo feriado prolongado. A semana 14, mencionada no texto, contém dados do período de 1º de janeiro até 5 de abril, total de 1.755 casos e 119 mortes pela condição clínica de hospitalizados pela gripe. Abrange também a semana 15, que deve ser divulgada amanhã, tá? A SES reforça a importância da vigilância ativa nas unidades de saúde e a atenção imediata aos primeiros sintomas respiratórios, especialmente em grupos de maior risco, crianças e idosos. A vacina está disponibilizada, a vacina de gripe, né? A melhor idade, público-alvo, dentre outros, né, que são prioritários nesse momento. Se não procuraram as unidades de saúde, procurem para receber a dose da vacina de gripe, que é atualizada todos os anos, e aí para se proteger, porque se já está tendo essa crescente agora que nem esfriou direito, Cláudio, a gente pode imaginar que daqui para frente, quando o bicho pegar mesmo, a situação vai ser bem grave. Então, até abrir ao público geral, a gente vai ter um período que de repente pode ser crucial aí. Então, vamos ficar atentos, vamos se cuidar, porque a gripe nossa de todo ano chegou mais cedo aqui no Mato Grosso do Sul. Ô Henrique, é o seguinte, há quanto tempo nós já temos a vacina da gripe, né? Antes, no começo, há 10 anos atrás, por exemplo, até mais um pouquinho, ela não era oportunizada a todos os grupos como é hoje, né? Ela começou bem tímido e tal, e a coisa foi aumentando, e hoje as pessoas têm acesso à vacina. E se nós não tivéssemos a vacina, haveria a possibilidade de alguém estar reclamando por não ter a vacina, né? Cobrando das autoridades. Como nós temos a vacina, nós temos essa situação de que as autoridades têm que estar correndo atrás das pessoas para as pessoas ir vacinar, sendo que é uma questão de saúde individual e coletiva ao mesmo tempo. Então, fique atento, principalmente as pessoas que são grupo de risco, né? Pessoas que têm comorbidades, pessoas que trabalham
no setor da saúde, as pessoas privadas de liberdade, enfim, tem a infinidade de situações aí, né, que as pessoas precisam tomar vacina, né, e procurar o seu posto de saúde. Eu, por exemplo, quando abriu a possibilidade que eu pudesse tomar vacina, eu fui tomar a vacina. Eu tomo todos os anos a vacina. A vacina não faz mal a ninguém, né? E o Brasil sempre foi líder nessa questão de vacina. E diga-se, como diria o Neto, né? Diga-se de passagem, de graça, né? Porque tem muitos países por aí que a vacina não é de graça, não. E a população, às vezes, não tem condições de pagar. E aí precisa entrar o terceiro setor, né? Para custear a vacinação das pessoas. Então, aqui no Brasil, o governo brasileiro, aí já não podemos falar governo A, governo B, governo C, não. O governo brasileiro, desde os anos 70, todos os governos, eles trabalham em prol das vacinas, né? Então, até mesmo no momento da pandemia, que nós tínhamos um presidente que era meio contra as vacinas, nós tínhamos os governadores dos estados que estavam correndo atrás da vacina. Então, o poder público foi para cima, né? Então, nós não podemos dizer que o Brasil não é a favor das vacinas. O Brasil é muito a favor das vacinas, bem a favor das vacinas. Agora, a população, eu não sei por que a população, de repente, começou com essa história de que vacina faz mal. Esses dias mesmo, eu fiz uma pequena viagem, levando uma pessoa para ir em Barretos, né? E eu com duas senhoras no carro, e uma delas dizendo que, e senhoras mesmo, e uma delas dizendo assim, eu não tomo vacina, quer dizer, eu não entrei nem no detalhe, sabe, porque não adianta ficar discutindo com a pessoa, né? Só vai discutir o que com essa pessoa? Se ela é uma decisão dela pessoal, individual, mas vacina não faz mal a ninguém, pelo contrário, só faz bem. Eu tomo vacina da gripe, Henrique Ferian, desde quando ela surgiu. Eu já tive momentos assim, em que tive sintomas de gripe, mas nunca peguei gripe forte, nunca fiquei mal nesse período. Pelo contrário, eu me sinto muito bem, graças a Deus, relacionado a essas vacinas. É isso, vamos receber a vacina e seguir aí com uma saúde, né, de ferro. 7h43, vamos pro intervalo, a gente volta já com mais, fique por aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h45, de volta por aqui, ao vivo, trazendo as informações no seu rádio até às 8h da manhã. Obrigado pela companhia e pela sua audiência. Bom, a Ouvidoria Municipal de Três Lagoas, a partir de agora, conta com um novo endereço. Os cidadãos podem se dirigir à nova sede na Antônio Trajano, número 30, no centro, para registrar reclamações, sugestões ou fazer denúncias relacionadas aos serviços públicos prestados pelos municípios e terceiros.
antes situada na rua Eumano Soares, também no centro. A ouvidoria foi transferida para o novo local, com o objetivo de melhorar o acesso dos cidadãos aos serviços oferecidos. A nova localização foi escolhida para proporcionar melhores condições de atendimento, oferecendo um ambiente mais amplo e adequado para o tratamento das demandas da população. E a ouvidoria, ela é um órgão público que funciona como um canal de comunicação entre a população e o governo, recebe reclamações, sugestões, elogios e denúncias dos cidadãos sobre os serviços públicos, como saúde, educação, transporte, segurança, entre outros. Seu principal objetivo é garantir que as demandas da população sejam ouvidas, encaminhadas aos responsáveis e resolvidas de forma eficiente. Além disso, a ouvidoria monitora a resposta do poder público, assegurando que as questões sejam tratadas adequadamente e em tempo hábil. Dessa forma, ela contribui para a melhoria da qualidade dos serviços públicos e fortalece a transparência e a participação social, permitindo que os cidadãos desempenhem um papel ativo no controle e aprimoramento da administração pública. O atendimento está disponível à população de segunda a sexta-feira, das 7 às 11, das 13 às 17. O responsável pela ouvidoria é Cristiano dos Santos Pereira. Para entrar em contato, os cidadãos podem utilizar o telefone 992136400 ou enviar um e-mail para cartadeservicos@treslagoas.ms.gov.br. Carta de serviços, os serviços sem cedilha, tá? Então fica cartadeservicos@treslagoas.ms.gov.br. É o local certo para você reclamar de algum servidor ou de algum serviço que está sendo ofertado por parte do poder público. Não tá legal, tem que falar mal de alguém, não adianta bater boca, não adianta xingar, não adianta bater na mesa. Pega o nome da pessoa, cargo, função, vai na ouvidoria, explica, relata o que aconteceu, passa o nome da pessoa e a ouvidoria se vira, vai investigar para ver o que está acontecendo, né, Cláudio? Mais ou menos isso. Esse é o papel da ouvidoria, né? Ouvir as pessoas, a própria palavra já diz, né? Tá certo? Agora, não adianta também você ficar você tem rixa com um determinado servidor, aí você ficar fazendo denúncias infundadas lá também, né? Tá certo? Na ouvidoria. Agora, aquilo que é correto, aquilo que de repente você se sentiu lesado no atendimento, você tem a ouvidoria. Como você poderia também, caso, fazer um elogio, né? A ouvidoria também está lá, não é só para ouvir coisas ruins, para ouvir coisas boas também, né? Sugestões, de repente, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí faz toda a diferença, né? Então, dá para se fazer, vale a pena, precisa de fato, né, entender o que acontece. A ouvidoria está lá para receber elogios também, né? Não é só, de repente, descer a lenha na galera. Pode fazer um elogio, fulano de tal, é bem atencioso, pessoa que atende bem, que tá no lugar certo. Dá para fazer o elogio também, não é só reclamar não. O que funciona tem que ser enaltecido. As pessoas que fazem a coisa com maestria, positivamente, precisam também ser enaltecidas. Faça a sua parte. Não é só reclamar não. Também dá para você elogiar, porque tem muita coisa boa também, nem tudo é ruim e precisa melhorar. Tem coisa que funciona, tem coisa que é legal, tá certo? E em meio a isso, Cláudio, a prefeitura está criando aí uma comissão para estudar a jornada reduzida com atendimento das 6 às 18, né? Eles vão estudar isso para ver de que maneira isso pode se encaixar aqui em Três Lagoas, em quais secretarias, em quais funções, e aí estão tentando ver de que maneira pode ser usada, né, essa questão envolvendo aí essa redução de horário de atendimento dentro da Prefeitura de Três Lagoas, algo que a gente já viu em outras oportunidades, em outros anos, com outros gestores, e que funcionou, e agora o prefeito Cassiano Maia está criando uma comissão para tentar entender o que pode ser feito agora em 2025 em relação a isso. Eu sei que os debates são sempre acirrados e quentes envolvendo esse tema. Olha, esse tema é um tema muito complexo, né? Porque o que eu entendo é que a Prefeitura Municipal quer atender a população, né? O prefeito Cassiano Maia, ele quer atender a população no maior número de tempo possível e imaginável, né? Então, por exemplo, trabalhar os turnos de 6 horas, 2 turnos de 6 horas. Aí a população seria atendida num período de 12 horas, né? Vamos dar um exemplo, das 6 da manhã às meio-dia, da meio-dia às 6 da tarde. Quer dizer, você dá a oportunidade, por exemplo, para um trabalhador que trabalhou até às 5 horas da tarde, de repente resolveu o problema dele na Prefeitura Municipal, porque ele tem uma hora ali ainda para ser atendido. Ou, de repente, na hora do almoço, né? E o atendimento ininterrupto, né? Agora, esse estudo,
tem que ser bem feito, porque eu penso comigo assim, como cidadão, tá? Como cidadão, vou dizer assim, funcionar num determinado setor ou secretaria da prefeitura e em outros não sei se vai resolver. Eu acho que isso tinha que ser um uniforme, né? Em toda a prefeitura ter um atendimento igual para todas as pessoas em todos os setores. Se de repente não tiver condições, como diria um amigo meu, não tem como, não tem jeito, né? Aí não tem jeito e eu acho assim muito difícil, porque penso eu, Henrique Ferian, se você tem um atendimento num setor, como é que você vai fazer 6 horas? Você vai dividir a turma? A prefeitura tem dificuldade para contratação de servidores, né? Há possibilidade de terceirizar o atendimento? E aí, como é que fica? Então, são várias perguntas a ser resolvidas, ser respondidas, né? Eu acho assim, na minha opinião, é um negócio meio complicado. Tá certo? Embora eu sou a favor, sabe? Se acontecer esse atendimento, perfeito. Mas não é fácil, não. Na saúde, por exemplo, seria uma maravilha, né? Das 6, ter esse horário. Alguns postos já teve, não sei se ainda existe, mas tinha o horário estendido, até pouco tempo aí, né? O horário estendido em alguns postos de saúde. É interessante isso, você funcionar até as 18 horas, eu acho perfeito. Agora, eu vejo a quantidade de servidor, né? Porque a prefeitura tem um teto, como o próprio prefeito já falou, e, né? Enfim, os estudos aí, tem um teto em que ele pode contratar. E aí, de repente, para atender 12 horas, eu penso que deveria ter que contratar mais servidor, né? Esse que é o grande X da questão. É para isso que essa comissão foi criada, para tentar entender o que pode ser feito e de que maneira isso vai ajudar e colaborar para economizar, né? Porque no fim das contas o que vai contar é a economia que isso vai gerar. Exatamente. Ó, vou dar um exemplo para você. Outro setor importante, o setor da tributação ali mesmo. É um setor que, se funcionasse o tempo todo, né, seria muito bom também, né? E já teve tempo que nós tivemos assim 6 horas ininterruptas, né, Henrique Ferian? Uhum. Na época da Simone Tebet, na época da Márcia Moura, e isso dá economia, isso traz economia, porque gasta menos energia, menos água, menos tudo, né? Porque você trabalha 6 horas direto. E tem servidor que adora isso, né? Que ele tá 6 horas direto e depois vai embora para casa, perfeito. Vamos acompanhar, né, a marcha dos acontecimentos. Agora são 7h53. Os pais de uma criança de 5 anos diagnosticada com transtorno do espectro autista, o TEA, procuraram a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul ao serem informados no fim de fevereiro de 2025 que teriam que procurar outra clínica para prosseguir com o tratamento aqui em Três Lagoas. Seguindo recomendações médicas, a menina faz terapia desde 2023 em uma clínica especializada. O tratamento tem contribuído para o seu desenvolvimento, já que ela apresenta dificuldades para falar, socializar e realizar tarefas no dia a dia. Médicos e terapeutas afirmam que a criança está evoluindo e, por ter desenvolvido vínculo com a equipe de profissionais, é importante que prossiga o tratamento no mesmo local. Ainda conforme relatado pelos profissionais, cortar abruptamente a ligação estabelecida pode prejudicar o progresso, tendo em vista que crianças com autismo precisam de rotina e familiaridade para o seu desenvolvimento. Segundo laudos médicos e relatórios terapêuticos, a assistida apresentou avanços significativos com o tratamento e foi indicada a seguir com 3 sessões da mesma clínica e com a mesma equipe, devido à importância do vínculo terapêutico estabelecido. A quebra desse vínculo, conforme advertidos pelos profissionais de saúde, poderia acarretar regressão no quadro clínico da criança devido à rigidez de rotina comum em pessoas com TEA, pontuou o defensor público Flávio Antônio de Oliveira. No final de fevereiro de 2025, a família foi informada pelo plano de saúde que a clínica deixaria de ser credenciada e, portanto, a criança teria que continuar o tratamento em outro local. Preocupados com a possibilidade de retrocesso do desenvolvimento da filha, os pais recorreram à Defensoria Pública, que entrou na Justiça com pedido de tutela de urgência para garantir a continuidade do atendimento no mesmo local. O defensor público Flávio Antônio de Oliveira explicou que a criança realiza tratamento de análise do comportamento aplicada na clínica, o qual tem se mostrado fundamental para o seu desenvolvimento. A Justiça reconheceu o risco e dano à saúde da criança e determinou que o plano de saúde continue custeando o tratamento na clínica, considerando a essencial preservação do vínculo terapêutico estabelecido. A interrupção ou mudança forçada do local de tratamento, especialmente sem respaldo técnico adequado, viola
não somente o direito à saúde, mas também o princípio da dignidade da pessoa humana. O vínculo terapêutico é peça fundamental na evolução clínica da criança com autismo, destacou o defensor. Com a decisão, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul garantiu a continuidade do tratamento da criança diagnosticada com TEA na mesma clínica com a equipe que já acompanha. Então, tá aí, né? O plano de saúde resolveu cortar ali, né, o vínculo com essa clínica, mas a justiça, os pais não contentes com a decisão, foram para a justiça e a clínica agora vai continuar com esse plano de saúde sendo bancado e essa criança vai continuar sendo tratada por lá. É isso, os pais eles precisam entender quando tem que ir para a justiça, né, e procurar os seus direitos nesse caso. Então, mais do que correto que todos fizessem a mesma coisa, né? Perfeito, porque essa questão de plano de saúde ultimamente está muito complicada, hein, Henrique Feriano? Esses dias mesmo tem uma colega aí que precisou de uma tomografia no olho, né, e o plano de saúde negou a tomografia, ela teve que desembolsar R$400. Quer dizer, e aí você paga um plano de saúde o tempo inteiro, R$400 eles não quiseram pagar, eles não quiseram autorizar, entendeu? Então aí tem que entrar na justiça mesmo. Então parabéns aos pais aí que tiveram essa coragem. Porque muitas vezes nós brasileiros temos os direitos, mas não temos a coragem de ir atrás do nosso direito, esse é o problema. Ou às vezes não tem conhecimento, ou acha que não acredita que vai ser atendido, você entendeu? Então tem que ir mesmo, tem que ir buscar aquilo que é seu direito. Então, parabéns aos pais e à criança que vai ser atendida, né? Muito bom. Agora, o tal do plano de saúde, né? Tá difícil, viu? Tá complicado. Se você tem, difícil. Tá complicado. Se você não tem, você tá complicado ao mesmo tempo. E aí, não estamos falando de um plano de saúde que você paga R$300 por mês, não. Estamos falando de plano de saúde, você vai pagar uma bala. Vai pagar caro. Tem familiar, então... Tem colega meu que paga aí quase 2 contos de plano de saúde e às vezes não é autorizado os serviços na qual ele precisa. E quem precisa, às vezes, nesse caso nós estamos falando de criança. Sim. Né? Mas a ampla maioria das pessoas que precisam dos planos é justamente a pessoa da melhor idade. Né? Onde ele precisa mais do atendimento médico, né? E muitas vezes o plano não atende. Né? E é complicado. No caso das crianças aí, tem tantas crianças precisando, né, de ser atendidas. E precisa realmente ter pai de coragem como esses pais aí. Ô Henrique, falar nisso, nós estamos falando de autismo, né? Nesse caso do atendimento aí, né? Tá acontecendo nesse exato momento, lá na Praça do Norte-Americana, né? Uma ginástica da conscientização do autismo. Que legal, né? Promovido pela Prefeitura Municipal através da sua secretaria, né? Isso é muito legal, né? Não é fácil, não é fácil. Secretaria de Saúde promovendo essa ação. É uma ação, começou às 7 da manhã e vai desenrolando com um café comunitário e assim por diante, né? Legal. Bacana. Muito bem. Falando de plano de saúde, o Diógenes mandou aqui pra gente, tô passando por isso, pago R$2.190 por mês, tô tendo que pagar tudo à vista do filho dele, né? Porque o plano não atende. Então. E aí, posteriormente, brigar na justiça. Quer dizer, é a rotina de muita gente que paga uma bala no plano de saúde e que muitas vezes tem clínica, tem alguns procedimentos que não cobrem. E aí, como é que fica? O Diógenes um abraço ao Diógenes, bom dia a ele. Ele é um cara esclarecido, né? Ele é uma pessoa, certamente ele vai entrar na justiça. Claro. Ele vai entrar na justiça. Não é fácil, não é fácil. O que os brasileiros passam, pra mim tinha que ter uma ampla reformulação esse negócio de plano de saúde, né? O SUS tinha que mudar muita coisa, os hospitais, as clínicas, porque a saúde no Brasil não é tão difícil assim, tá faltando, né, boa vontade de mudar muita coisa, porque o brasileiro paga, não estamos falando de não pagar, o SUS é o melhor plano de saúde que existe, que é de graça, mas os planos que são pagos deveriam ser muito superior ao SUS, e muitas vezes não são, né? Mas enfim, é uma discussão ampla, que uma hora vai ter que ser debatida. Mais cedo ou mais tarde isso vai ter que ser debatido pelos governantes. 8 horas, vamos fechar. Valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco no Tribuna Livre, às 11 horas. Na sequência, vem aí o de casa, o Gil tá na área e a gente volta amanhã às 7 da manhã. Um oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Grande abraço pra você, obrigado pela companhia, ótimo dia e até amanhã. Você bem informado. Difusora Notícias.